Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição 3 da nossa lição bíblica de escola dominical, aqui pelo Sala Virtual AD Candel. Esperamos que o Espírito Santo nos ajude, nos inspire, nos dê a direção necessária para essa ministração e que alcance os corações, seja você cristão ou não, e queremos contar com a sua preciosa atenção em mais uma oportunidade que aqui temos. Hoje temos por tema estudarmos o avivamento no Novo Testamento. E inicialmente nós queremos lembrar o que ocorre com os avivamentos em comuns, já que estamos estudando essa temática central desse trimestre, dentro do tema maior, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O que ocorre em comum nos avivamentos, né? Geralmente é desvio da fé, um descaminho, estado de frieza espiritual, e vem o confronto da palavra para que aqueles que assim se encontram, com a vida desregrada, necessitando de reavivar, digamos, a fé, a vida espiritual com Deus, e assim aconteça pelo confronto com a palavra. E assim vem um despertar de Deus, porque avivamento não é uma obra humana, Instituição nenhuma religiosa pode trazer avivamento, senão vindo de Deus, Mas é necessário também que quem precisa buscar, quebrantar-se, arrepender-se e assim corrigir a sua vida espiritual. Consequentemente, daí advém o renovo, E leva o povo, as pessoas, aquele que está nessa necessidade espiritual de renovação, de se reavivar, e assim se volta para viver, fazer a vontade de Deus em sua vida. Consequentemente, um avivamento leva a pessoa a dar frutos, não fica na inércia, E como característica do avivamento no contexto do Novo Testamento, diferentemente do Antigo, que era mais dentro da composição da nação de Israel, o avivamento no Novo Testamento a gente deve estudá-lo visualizando dentro do contexto da igreja, quer dizer, um movimento eclesiástico da igreja ali estabelecida um dia por Jesus, narrado ali nos evangelhos. Mas como ponto de partida, já que vamos estudar essa lição dentro da perspectiva dos evangelhos, das epístolas até ao Apocalipse, como se dá esse avivamento? Na verdade, não é propriamente um avivamento, mas como a pessoa de Jesus trabalhou essa temática, na verdade, para que viesse a ocorrer a descida do Espírito Santo depois que ele subisse, E antes de tudo isto, ele trabalha com discípulos, a revelação do Pai pela sua pessoa, mas ele haveria de aqui nascer, crescer, padecer na cruz, ressuscitar e ascender aos céus. E assim viria o Espírito Santo, que é um ponto, digamos assim, principal dentro da lição para a gente entender essa aplicação da lição de hoje com relação a avivamento no Novo Testamento. De modo que lá no capítulo 24, 49 de Lucas, Jesus, depois de tanto ensinar os discípulos, instruir os discípulos, formar todo aquele grupo apostólico, mas ele deixa uma recomendação de que os discípulos, ele depois de ressuscitado, ou melhor, antes, e depois ele reitera ressuscitado, mas ele chega
para os discípulos e coloca o que está contido ali em Lucas 24, 49, quando ele diz: ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui uma lição muito importante que não pode passar descuidada de nenhum cristão, de nenhum líder, de nenhum servo de Deus que queira levar adiante a causa do Evangelho, que é, primeiro, poder, e em segundo plano, fazer missão. De modo que sempre que alguém pegar numa Bíblia, estudar as Escrituras, desejar pregar a palavra, sem pensar nessa premissa de que primeiro o poder, segundo a missão. Não podemos pôr em ordem diferente essa ordem a qual Jesus colocou ali em Lucas 24, 49. Então, quais são as características do avivamento no Novo Testamento? Se caracteriza propriamente o batismo com o Espírito Santo, a promessa e o mover do Espírito na igreja, quer dizer, poder, capacitação também do alto para a igreja atender o ID de Jesus, que é conhecido também como a grande comissão, lá de Marcos 16, 15 e 16, do ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele acrescenta adiante: e os sinais seguirão aos que crerem. Aqui tem algumas verdades importantes para a gente aprender, porque alguns creem no batismo, ou como creem no batismo, Uns pensam que ao receber o Espírito Santo, quando passa pelo processo da salvação, do novo nascimento, ao receber o Espírito Santo, está batizado com o Espírito Santo, quando na verdade não é, e Jesus já deixa claro isso lá em 24 de Lucas, entre outros versículos das Escrituras, de que não, assim não sucede, Batismo com o Espírito Santo é algo mais além da presença de Deus na vida do crente, E como consequência de característica do avivamento no Novo Testamento, aí nós vemos a expansão da pregação do Evangelho, salvação de almas, recepção de dons, milagres, curas e o intenso desejo por uma vida de santidade, Não tem a ver, na verdade, avivamento com o que alguns pensam, Com o crente canela de fogo, rodopiado em cultos, manifestações de caicai, reteté, nada dessas coisas nós encontramos como a característica de um verdadeiro avivamento à luz das Escrituras. E para a gente entender também o que é o avivamento, a gente precisa também entender o que não é um avivamento, Não é, por exemplo, um movimento religioso com a sobrecarga de emoções e nada mais do que isso, Também não é o cristão na sua simples rotina de fé, acomodado, como chamam de o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Não, isso não corresponde a uma vida cristã avivada, despertada, tocada, inflamada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E alguns também pensam que também é malabarismo de pregador conduzindo massas. Também não é isto, E ainda que haja manifestações sobrenaturais, de uma cura, de um milagre, de uma maravilha, isso também nem sempre pode atestar a aprovação divina ou de que aquilo ali corresponde a um avivamento, Então, no primeiro ponto da lição, nós encontramos nos evangelhos, na verdade, narrado o ministério de Jesus como uma expressão gloriosa do reino de Deus, presente e ativa na terra, E em todo tempo, sem crise, É óbvio que a gente não pode jamais, quanto ao ministério da pessoa de Jesus, apontar crise e falar em avivamento no ministério de Jesus. Não é isso que se quer ensinar a lição, Pelo contrário, a palavra nos diz que, como ele leu lá na sinagoga de Nazaré, lá no capítulo 4 de Lucas, quando ele se apresenta ali e lê o livro do profeta Isaías, uma profecia a seu respeito, e ele dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que havia ungido para evangelizar os pobres e etc. Então, nas palavras também lá de Atos 10:38, nós encontramos nas palavras de Pedro,
que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, né? E o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? E assim, Jesus, quero colocar aqui como está lá em Marcos primeiro, né? Jesus realmente só se manifesta em relação ao seu ministério público, né? Quando João Batista, como seu precursor, pavimenta, né, o seu caminho, a sua trajetória, digamos assim, de ministério para, assim, se manifestar ao povo, né? E o próprio João Batista, como precursor, né, alertava dizendo que vinha um que era mais forte do que ele não era digno de desatar as correias das suas alparcas, né? E ele que batizava com água, mas este haveria de batizar com o Espírito Santo, né? E assim, nós vemos, em nenhum momento, é importante a gente ver isso também à luz dos evangelhos, de que em nenhum momento a gente vê Jesus concorrendo com João Batista, nem João Batista concorrendo com Jesus. Mas pelo contrário, era toda uma preparação para Jesus se manifestar como o Filho de Deus, né? Ali por enquanto João cumpria sua missão daquela voz que clamava no deserto, né? Mas quanto à pessoa de Jesus, nós vemos ele chamando, formando a matriz do colégio apostólico, debaixo de cura divina, de prodígio, de maravilhas, né? Ensinando com autoridade, né? E debaixo da autoridade do Pai. Importante também a gente compreendermos isto, né? Enquanto ele era o próprio caminho para o Pai, né? Então, Jesus deixou muito claro a delimitação, muito clara, a delimitação do seu ministério para a vinda do Espírito Santo, especialmente no Evangelho de João, né? E isso aí é que vai formatando essa visão, esse pensamento dessa necessidade da descida do Espírito Santo na vida da igreja e que seria, digamos assim, o coração sobrenatural da igreja, a ação, o agente, né, do sobrenatural na vida da igreja, né? É isso que Jesus foi formatando aos poucos e foi se revelando, né? Porque também era uma verdade que não podia ser manifestada assim abruptamente, como também nem a própria revelação de Deus à humanidade foi abruptamente num só momento, mas foi gradativamente, e aqui Jesus também vai se manifestando, até porque Jesus veio para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de um povo que tinha uma visão de um Deus monoteísta, de um só Deus, né? A quem eles cultuavam, de quem tinha aprendido pelas suas alianças com Deus. E agora estava Jesus se manifestando como Filho de Deus, e mais adiante ele ascenderia aos céus, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é que, digamos assim, numa linguagem mais compreensível, que iria comandar a vida da igreja na terra, né? Então, Jesus delimitou muito bem isso, o seu ministério e a preparação para a descida do Espírito Santo. Em João 15, 26, 27, ele dizia assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio, quer dizer, já haviam aprendido com ele, né? João 16, 7 e 8, ele dizia assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, em outras linhas, Jesus também queria dizer que a ação do Espírito Santo seria muito diferente da ação do Antigo Testamento, que era uma ação limitada e eventual, né? Enquanto que na igreja seria na sua plenitude, né? E assim, em João 14, 23, também ele fala que eu e o Pai faria morada na vida daqueles que o amassem e guardassem a sua palavra, né? Em 16, 13, 14, ele fala, também menciona o Espírito Santo da verdade e aquele que o haveria de glorificar na sua missão aqui na terra, né? Então, amados, é importante entendermos a igreja é como um organismo vivo, uma agência do transcendental, né? O que eu quero dizer com isto, né? É que o Espírito Santo é o agente, né,
do sobrenatural em todo o curso da igreja, né? Para aprendermos de Deus, para conhecermos um pouco de Deus, para Deus para termos condições de Deus se revelar a nós, né? Somente com a ação direta, ativa do Espírito Santo na vida da sua igreja, né? Então, em outras palavras, quer dizer que o homem, na sua razão natural, jamais alcançaria Deus e muito menos entender deste Deus, né? De modo que a gente, quando também estuda, vê a história, né? A gente vê, por exemplo, ainda no século IV a.C., quando Aristóteles, né, estuda o ramo da filosofia pela ontologia, o estudo da natureza do ser, ele queria entender o transcendental, entender o sobrenatural, e não compreendia. Já no século XVIII, a gente vê o mesmo pensamento, quem sabe já inspirado em Aristóteles. O Immanuel Kant queria também entender Deus, né? No estudo das formas, né, constitutivas da razão, e especulava sobre Deus, sobre a totalidade cósmica e sobre a alma humana. Tudo isso buscando meios, princípios gerais do seu chamado conhecimento empírico, e na verdade outros chamaram de idealismo transcendental. E na verdade, o que quer dizer isto, né? É que tanto o aristotelismo como o kantismo queriam entender o transcendental sem o Espírito Santo e sem a fé. Impossível. Por isso que o homem natural jamais compreenderá, entenderá, discernirá Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, os planos de Deus para com a humanidade, né? De modo que a gente pode sintetizar a trindade no plano da salvação. Como? Né? Quando se diz que Deus, o Pai, planejou o plano da redenção, né? O Filho executou no Calvário, e o Espírito Santo é aquele que propaga e difunde na história da igreja todo o propósito de Deus de salvação para com a humanidade, né? O ponto 2 da lição traz sobre a descida do Espírito Santo. Como aquilo se processou lá em Atos 1, 2 de 1 a 13, né? Jesus, depois de ressuscitado, também apresentou-se aos discípulos várias vezes e reiterou, né, a determinação de esperar em Jerusalém a promessa do Pai. Está lá em Atos 1, de 3 a 4, de 1 a 5. O núcleo da igreja primitiva foi batizada com o Espírito Santo 10 dias depois de sua ascensão, né? A gente também entende, assim como Pedro entendeu com muito discernimento, de que aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes era o cumprimento da profecia de Joel, há cerca de 835 anos antes de Cristo, né? E ali a igreja de Jesus é inaugurada, nasce debaixo do poder do alto, né? Não simplesmente surgiu como uma instituição comum, né? A igreja não é uma instituição comum na terra. É bom sempre frisar e reiterar isso, que ela é uma agência do sobrenatural, né? E ali a presença do Espírito Santo, a partir daquele dia, era plena na vida da igreja. E todo esse trajeto que Jesus vai traçando nos evangelhos, ensinando e instruindo, né, realiza o seu ministério, consuma a obra da salvação no Calvário, né? Ali morre, mas ressuscita, ainda instrui aos discípulos e ascende aos céus, e assim vem a descida do Espírito Santo, né? E Atos 1:8, muito conhecido de todos nós, na verdade, antecipou, né, o retrato do desenrolar da história da igreja. Ou seja, reiterando, primeiro, a igreja recebe revestimento de poder, e em segundo plano, ela é enviada a pregar o evangelho, a cumprir a sua missão. Por isso, está lá em Atos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? E ali está o livro de Atos, narrando a história inacabada da igreja, que ainda hoje nós continuamos com essa obra gloriosa, que é levar adiante a mensagem do Evangelho, que é o maior conto de amor, o amor de Deus pela humanidade, né? E
Hoje no meio pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada também para o sobrenatural. Se crê assim no meio pentecostal que só se recebe dons espirituais se primeiro a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, como se fosse uma porta de entrada para o sobrenatural, e assim ser cheio de Deus e receber dons e assim se capacitar para ser um instrumento em suas mãos, né? E a promessa, como está lá em Atos 2,38, ela não foi uma promessa restrita aos dias da igreja primitiva, mas também a todos os salvos em todos os tempos, né? Mais adiante nós vamos ver um lamento de um homem de Deus que se entregou nas mãos de Deus, que foi um vaso de Deus, que ganhou milhões de almas para Cristo, e ele lamentava a igreja ter a incompreensão de que o poder do alto, do dia de Pentecoste, não se faz necessário na dimensão dos dias de hoje, né? Então, com a descida do Espírito Santo ali no dia do Pentecoste, nós temos estabelecida o que nós chamamos de a dispensação do Espírito Santo, né? E a história da igreja atesta que quem buscou o poder do alto recebeu, recebe e realizam para Deus grandes proezas. Isso é o que nos narra a história da igreja, né? Agora é importante também refletir o que alguém também disse por outro lado, que a história ela pode ser a nossa pedagoga, nos ensinar muito, mas também ela pode ser a coveira daqueles que não tirarem lições da história, não aprenderem também com a história e não olhar para a história e terminar correndo o risco de repetir erros de muitos outros, porque o que nós vemos dentro do cessacionismo, né, é que porque um disse que havia cessado aquele poder, os dons espirituais, que era só para aqueles dias, e um repassou isso para outros e a igreja perdeu as ferramentas espirituais em determinados contextos, né, da igreja. A igreja perdeu essas ferramentas porque não creu. E diz lá o texto de Marcos 16, 15, 16, que estes sinais seguirão aos que crerem, mas muitos não creram e botaram as suas esperanças em pensamentos humanos, né? Porque se por algum momento essas manifestações não ocorreram na vida da igreja, porque a igreja tinha necessidade de um despertamento, a igreja tinha necessidade de ser avivada novamente, e isso nós vemos em experiência na história da igreja de despertamentos espirituais, né? E com reflexo na vida da igreja, com graça, com autoridade para fazer missões, onde caiu aquele temor, o povo partiu para a santidade, o povo partiu para um compromisso com a palavra, e assim por diante, né? E quando nós olhamos para a história, a esse respeito, que essa promessa dizia respeito a todos quantos nosso Senhor chamar, se a gente tirasse aqui como exemplo, quero ver se eu consigo aqui relatar pelo menos 2 exemplos, né? A questão do movimento puritano, por exemplo, no século XVI para o XVII, como aquilo ocorreu, que por um momento, inclusive o termo puritano, ele é pejorativo, né, para a época, porque passava a ideia de que aqueles crentes eram os crentes na sua ortopraxia rígida, eram tidos por pessoas santarrões, ou queriam ser santarrões. Na maioria deles também eram calvinistas. Esse movimento se desenvolve na Inglaterra, por volta de 1560 a 1662. E assim, o que eu quero destacar aqui, é que porque surge esse movimento, que na verdade os puritanos não eram nada mais, nada menos do que ingleses protestantes que estavam surgindo como um reflexo do movimento da reforma protestante, né? Já eram frutos, digamos assim, da reforma protestante, e ali com o surgimento também daquele racha que houve com Henrique VIII e com o clero romano, surge a igreja anglicana na Inglaterra, mas sobrecarregada com os dogmas, com os rituais, com
as doutrinas do catolicismo romano, e na verdade eles queriam uma igreja diferente, eles queriam reformar a igreja, e daí vai surgindo em dois polos, na verdade, foi a ação dos puritanos, né? Tanto no sentido de querer reformar a igreja recém-criada, ou digamos assim, separada dentro da Inglaterra, a partir daqueles conflitos que houve entre o clero e o Henrique VIII, porque queria se casar, queria um divórcio e não conseguia. Ele terminou se declarando, né, se proclamando chefe supremo da igreja na Inglaterra, e inclusive com poderes para indicar bispos e estabelecer uma doutrina, né? E assim surge, nesse contexto, por volta de 1531, a Igreja Anglicana na Inglaterra, né? Enquanto isso, por outro lado, tinha já o movimento puritano. Na medida que essa igreja foi se estabelecendo, tinha os puritanos querendo a sua reforma, mas não só isso, né? Eles também se envolveram diretamente com a política, né, na Inglaterra, de modo que eles fizeram a revolta, chamada Revolta Puritana, também conhecida também por a Guerra Civil Inglesa, que queria equilibrar o poder dos reis, que se achavam absolutos, né, acima da lei, enquanto que os puritanos entendiam que não, o rei tinha que estar abaixo da lei, né, como também os outros cidadãos, né? E daí surgiu a Revolução Puritana, e em consequência o que também eles deixam, né, de herança espiritual, de legado espiritual para aqueles dias, né, foi o que eles conseguem realizar com a Assembleia de Westminster, né, na Abadia do Westminster, ali na Inglaterra, e foi considerado o mais notável, né, a mais notável Assembleia Protestante de todos os tempos, e como legado ficou ali a Confissão de Fé, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, e aquilo se aplicou à vida da igreja, estruturou a igreja, né, e ali prosseguiu, né, a pregação do Evangelho pelos puritanos, muitos zelosos, né, muitos nomes, né, se tem, né, de notáveis, né, inclusive Jonatas Edwards, né, o John Knox, né, e tantos outros que poderíamos citar, né, mas esse é um exemplo de um despertamento, né, na vida de um povo, né, pela necessidade espiritual que havia no povo, né, e o lema, né, entre os lemas que havia dentro do movimento puritano era que ore por reforma pelo poder da palavra pregada. Era uma ênfase grande, né, nesse ponto aí, né. E já no século XVIII, né, surge também o movimento piedade, né, o pietismo, né, que trouxe também um despertamento espiritual, agora, na verdade, foi na Inglaterra, né, porque por volta de 1666 é que começam a se fazer trabalhos de oração, reunião para estudo da palavra, e a partir daí surge esse movimento, o pietismo, né? E por que chamado de pietismo ou movimento piedade, né? É possível fazer uma leitura da história daqueles dias, né? Porque imperava naqueles dias, né, certamente já o monergismo, né, a predestinação calvinista, a ênfase na graça para a salvação dos eleitos, né, sem obras, a expiação limitada, né, salvação não era para todos, Jesus não havia morrido por todos, dentro da visão calvinista, né, e consequentemente não havia fervor, né, missionário, ou muito menos amor, compaixão pelas almas, era quase zero, né. Esse era o contexto, né, e a ortodoxia na igreja luterana, segundo fontes históricas, estava morta, né? E daí Deus vai levantando esse movimento, né? E assim usa um homem chamado Philip Spener, né? Que ele passou a levantar grupos de oração, de estudo da palavra, e aí foi o marco inicial do pietismo na Alemanha, né? Queremos lembrar
também citar como ilustração de como o Espírito Santo vai trabalhando em cada contexto, em cada época na vida da igreja, né? É lindo a gente trazer a lembrança aqui, o avivamento dos irmãos morávios, né? Já no século XVIII, por volta de 1727, em Erfurt, na Alemanha, né? Ali eles experimentam, né, o seu Pentecoste, como disse o próprio líder, né, Zinzendorf, né, dizia assim em suas palavras quando teve aquela experiência do trabalhar, do agir, do derramamento do Espírito Santo sobre a congregação. Ele disse assim: o Salvador permitiu que viesse sobre nós um Espírito do qual até então não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento. Até que agora nós tínhamos sido líderes e ajudantes. Agora o próprio Espírito Santo assumiu o controle total de tudo e de todos. E o resultado, irmãos, foi uma coisa muito linda que Deus fez através do avivamento dos irmãos moráveis, né? Na verdade, a igreja morávia, ela antecedeu em missões as missões modernas de Guilherme Carey. 50 anos antes, eles já pregavam, já tinham se debruçado e saído a fazer missões e pregar aos pagãos. Enquanto que 50 anos depois, estava o Guilherme Carey discutindo com seus irmãos batistas de que por que não imitar o exemplo, o modelo aqui dos irmãos morávios, da igreja da Morávia que estão pregando o evangelho aos pagãos, porque também nós não fazemos isto. Quer dizer, já foi tocando outras pessoas. E cita um estudioso em missiologia, que Dr. Marneck, que ele testificou acerca da igreja da Morávia. Ele dizia assim, que esta pequena igreja em 20 anos convocou mais missões do que toda a igreja evangélica em 2 séculos. Imagina o trabalho dos irmãos moráveis, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? E trazendo também para essa experiência, né, do avivamento no Novo Testamento, né, o que se passa na vida do Dwight Moody no século XIX nos serve também de modelo, de exemplo da diferença entre o crente que recebe o Espírito Santo e o crente que busca o poder do alto para ser batizado com o Espírito Santo, revestido de poder para fazer a obra de Deus, levar o ídolo de Jesus com mais ênfase, com mais ousadia, com mais autoridade, agindo pelo sobrenatural e não simplesmente pelas forças humanas, intelectuais, racionais, né? Porque isto não é suficiente, né? Então, Moody, certa vez conversando com um amigo, né, Henry Varley, ele faz uma colocação, dizia assim: o mundo está para ver o que Deus faria com um homem absolutamente entregue em suas mãos. Eles conversando, e de repente Moody disse para ele: eu serei este homem. Aleluia, bendito seja Deus. E então Deus foi trabalhando na vida de Moody, e de sapateiro ele foi a um evangelista nato, né? Tocou 2 continentes pela pregação do evangelho, mais de 1 milhão de almas para Cristo, e foi o mais destacado evangelista norte-americano do século XIX, né? Fundou institutos, escolas, né? E diz os seus biógrafos que era um homem que orava mais do que pregava, né? E é linda a experiência dele do batismo com o Espírito Santo, né? Porque ele caminhava pela rua de Wall Street, ali em Nova York, e de repente vem um poder do alto sobre ele, ele corre para a casa de um amigo e fica horas, né, na presença de Deus, né, em um quarto à parte, né? E aí ali ele é cheio do Espírito Santo, e chega uma hora que era tanto gozo, era tanta alegria, que ele pede a Deus que detivesse a sua mão ali sobre ele, senão ele podia morrer de tanta alegria e gozo, né? E foi ali, a partir daqueles dias, que também ele
parte para a Inglaterra, né, para fazer campanhas evangelísticas em massa, né, e ali alcançava, acredita-se que ele alcançou cerca de 3 a 4 milhões de pessoas pela pregação do evangelho ali pela Inglaterra, né? Isso tudo depois de ele ter recebido o batismo com o Espírito Santo, né? E é lindo também narrar aqui o seu último sermão, o que é que ele dizia acerca dessa dependência do Espírito Santo, a necessidade do Espírito Santo como agente na igreja. Ele dizia que a igreja cometeu um erro lamentável de que o Pentecoste foi um milagre que nunca se repetirá. Também pensei que o Pentecoste foi um milagre que não se repetirá. Acredito agora que se olhássemos para o Pentecoste como um dia de amostra e começássemos a orar, teríamos o antigo fogo pentecostal em Boston, que era onde ele tinha sede do seu instituto e ali também pregava com frequência, né? Assim, queridos, o ponto 3 da lição, irmãos amados que nos escutam por este canal da EBD, AD Candel, né? Ponto 3 da lição nos traz o avivamento nas epístolas, que na verdade são instruções, orientações apostólicas no uso dos dons, de como se disciplinar no uso dos dons, né? Atenção ao agir do Espírito, né? Apresentado o crente ali como templo e morada do Espírito Santo, confirmando o que Jesus já estava ensinando e aos poucos mostrando nos evangelhos, né? E assim por diante, né? Falando da ação plena do Espírito Santo na vida da igreja, né? Mas a gente também pode relatar como avivamento e despertamento espiritual a nossa própria denominação, e eu posso dizer isso com muita propriedade porque no ano de 2011, no centenário das Assembleias de Deus, né, foi publicado um artigo na revista presbiteriana e o comentador era um pastor presbiteriano fazendo algumas observações acerca do assombroso crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. Isso agora em 2011, né? E ele mostrava quais as razões desse, como ele dizia ele, esse assombroso crescimento das Assembleias de Deus no Brasil. E ele apontava 4 pontos. Primeiro, por causa da importância dada à pessoa do Espírito Santo. Segundo, por causa do ardor evangelístico, né? Terceiro, por causa da oração, né? E ele cita a experiência da convenção do ano de 1990, né? Na década da colheita, né? Muito falada, né? Que o alvo ali era ganhar 50 milhões de almas para Cristo, preparar 100 mil novos obreiros e estabelecer 50 mil novas igrejas, né? Dentro do projeto A Década da Colheita, né? Mas para isso foi feita uma convocação nacional, onde tínhamos 3 milhões de intercessores por este projeto, né? Isso nas palavras, trazendo a lembrança desses fatos, né, da Assembleia de Deus no Brasil, por um pastor presbiteriano, né? Bendito seja o nome do Senhor. Enfim, ele cita como 4º ponto a simplicidade, né, da igreja, as suas origens, como ela nasceu, né, como ela cresceu, né? E agora mais recente, né, a gente fica observando como Deus vai trabalhando na igreja, como Deus age, como o Espírito Santo se conduz, né, e onde ele vai achando lugar, ele vai atuando, né? E eu acho lindo que agora em outubro de 2021 eu ouvi presbiterianos ensinar sobre o avivamento e reconhecendo a necessidade, inclusive, de um batismo de fogo, e usando a expressão batismo do Espírito Santo, né? Mas como fogo que ilumina, que aquece, que purifica, que se alastra, que contagia, né? Eles também não queriam um fogo estranho, não queriam fogo do alto, né? E oram, né? Eu vi encerrar orando Brasil afora, carece de um avivamento espiritual, com arrependimento, com quebrantamento,
com choro, com compromisso com Deus, sede de almas, e eles diziam: começa em nós um despertar do alto, bendito seja o nome do Senhor. Assim, queridos, eu quero, pela graça de Deus, já concluindo aqui, né, este momento desta lição, desta aula acerca do avivamento no Novo Testamento, mostrando que, na verdade, o Novo Testamento, né, revela o plano da redenção para todos os povos, né, e a missão da igreja sob o poder e direção do Espírito Santo, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho. O derramamento do Espírito no Pentecoste, muito claro em Atos 2:2, veio do alto. De repente veio do céu como um som veemente e impetuoso, né? E ali foi visto também línguas como repartidas, como que de fogo, né? E depois foram também capacitados a falar em línguas. A distribuição livre de dons e a manifestação do Espírito, né, como um sinal genuíno do verdadeiro Pentecoste, né? Assim, amados, que cuidemos, né, em darmos lugar ao Espírito Santo, e dois cuidados importantes a gente encontra nas epístolas acerca da pessoa do Espírito Santo, de como considerar o Espírito Santo, que na verdade é o próprio Deus em ação, né? Na sua essência, porque Deus em essência é Espírito, né? E ali fala em dois pontos. Primeiro, não entristecer ao Espírito Santo de Deus, lá em Efésios 4:30, né? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, eles: não extingais o Espírito. Assim, queridos, que saibamos dar o devido valor em nossas vidas, na vida da igreja, na ação da igreja, na dinâmica da igreja, para a igreja ter êxito em sua missão de levar o Evangelho a todas as criaturas e assim ganhar muitas almas para o seu reino. E aqui, queridos, que saibamos nos dar o devido lugar ao Espírito Santo e considerá-lo realmente quem ele é. E assim, eu quero concluir aqui com as palavras do saudoso pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, quando ele dizia que o propósito de Deus quanto ao sucesso espiritual da sua igreja no presente século, como também eras passadas, né, pode ser expresso numa única frase: avivamento até o arrebatamento. Que Deus nos abençoe.